Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso vai depender do horário que você me escuta. Para mim é bom dia, agora são 8h40 da manhã. Enquanto eu tomo um cafezinho, nós vamos conversar sobre saúde mental. Hoje o papo tá bem sério. Não que nos outros dias não estivesse. Que o Senhor nos dê graça para falar sobre isso. A gente vai entender sobre como ter uma mente saudável à luz da palavra, à luz da Bíblia. Você pode orar comigo? Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas essa manhã. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade, por ser um Deus tão gracioso. Queremos te entregar a direção de tudo que vai acontecer aqui agora, Pai. Nós estamos nos expondo à sua palavra, e a sua palavra ela é viva e eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos conceda espírito de revelação, de conhecimento, e que possamos discernir com a ajuda do teu Espírito qual é a sua vontade para cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, no passado, a cabeça possuía um grande valor. Para muitos, ter a cabeça do inimigo cortada significava autoridade e poder. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Quando na história de Davi, ele corta a cabeça de Golias depois de derrotá-lo. Ou quando a filha de Herodes, influenciada pela sua mãe, pede a ele a cabeça de João Batista. Se eu te disser uma coisa, você promete de dedinho não se assustar? O diabo quer a sua cabeça. E talvez a sua mente fértil já tenha viajado na maionese, assim como a minha, e imaginado uma cena horrível. Mas a verdade é que ele deseja nos intimidar ao ponto de não usarmos a nossa autoridade que temos em Cristo, ao ponto de roubar nossa paz, de governar sobre os nossos pensamentos e assim nos tornar escravos do medo. Não é à toa que grande parte dos ataques dele são direcionados à nossa mente. Ele não toca em nós porque ele não tem essa autoridade. Estamos guardados pelo sangue de Cristo. Mas ele certamente vai tentar te influenciar através dos dados inflamados, através de sugestões, pensamentos, de mentiras que se levantam contra toda a verdade de Deus. Gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em 2 Timóteo. Deixa eu explicar para vocês o contexto desse livro, dessa carta. Timóteo era um jovem cristão, pastor da maior igreja de Éfeso. E naquela época, Nero era o imperador. E depois de Nero ter colocado fogo em 2/3 da cidade de Roma, ele colocou a culpa nos cristãos. Você provavelmente já estudou isso na escola. Então, a partir daí, os cristãos começaram a sofrer uma perseguição. Timóteo provavelmente estava se sentindo intimidado por aquela situação. Certamente não é à toa que Paulo escreveu isso para ele, essa segunda carta a ele. Ele vai dizer um pouco antes, no versículo 4, que Paulo viu as lágrimas de Timóteo. Então, realmente, Timóteo estava desesperado, angustiado. Então, Paulo, que estava preso, escreve sua segunda carta para Timóteo. E logo no primeiro capítulo, no verso 7, ele diz assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Se eu estivesse te vendo, eu provavelmente iria te pedir para repetir isso comigo. Uma mente sã. Por vezes, gente, eu li e declarei esse versículo. Mas essa semana, enquanto meditava nele, a expressão mente sã saltou de uma forma muito diferente ao meu coração. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Minha primeira pergunta: como está a sua mente hoje? Será que sua mente está saudável de fato? Ou será que ela está sendo controlada pelo espírito de medo
E depois de receber tantas sugestões do inimigo, você passou a abraçar essas mentiras como se fossem verdades. E hoje se encontra totalmente paralisado. Nos dias de hoje parece ser muito difícil ter uma mente saudável, né? Mas graças a Deus, porque o Espírito que habita em nós não é o espírito do medo. E por isso nós podemos ter uma mente sã, uma mente saudável. Esses dias para trás eu estava conversando com uma pessoa muito querida para mim, a Jéssica. E normalmente quando as coisas costumam apertar, eu me aconselho com ela, já fiz isso algumas vezes. E eu estava expondo uma situação muito delicada que estava acontecendo comigo. Eu estava sendo muito atacada na minha mente, estava ficando muito perturbada, inquieta. E eu expus para ela o que estava acontecendo. Exatamente o que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje. Isso tudo estava acontecendo comigo. Minha mente não estava saudável. E ela então foi orar, pedir a Deus uma direção para que ela pudesse me aconselhar da forma correta. Então, ela gravou um podcast, ela gravou uma palavra, né, para Tables, a igreja deles. E virou um podcast. E eu extraí dessa pregação, que sem sombra de dúvidas, foi para mim algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje. E se vocês quiserem, eu até aconselho vocês a escutarem esse podcast. Você procura aí no Spotify por Tables, se eu não me engano, Destruindo Fortalezas, Jessica Adams. E você certamente, assim como eu, vai ser edificado. Mas eu, sem sombra de dúvidas, posso falar que essa pregação foi para mim. Porque de fato foi. Ela me mandou um áudio falando assim: Mel, eu tava orando para não te aconselhar de qualquer forma. O Senhor me deu uma palavra e eu aproveitei e ontem ministrei na Tables. Então escuta aí, que é para você. Então, gente, não sei vocês, mas eu tô com essa moral toda com Deus. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. No verso 3 diz assim: porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta ou que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Bom, Paulo está dizendo que embora andando na carne, embora sendo humanos como somos, né? Estamos aqui nessa terra, olha aí para o seu braço, para sua perna, né? Talvez está precisando ser exercitada. A nossa guerra não é segundo a carne. Ele vai dizer que as nossas armas também não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que é uma fortaleza? Fortaleza é qualquer mentira que te aprisiona, que te paralisa. E Satanás é o pai da mentira, você sabe disso. E eu quero falar com vocês hoje as fases do ataque de Satanás. Talvez você se identifique com alguma dessas fases e depois te mostrar quais são as nossas armas, as armas que Paulo diz que são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Em primeiro lugar, o inimigo ele ataca as nossas mentes e as nossas emoções através das sugestões. Sabe o famoso se? Deus já disse algo e você precisa entender que Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida. E se você tem dúvida das palavras que Deus liberou sobre a sua vida, abra a Bíblia e lá você vai ver inúmeras respostas que dizem a respeito de você também, inúmeras promessas. Então, o inimigo ele ataca a nossa mente, as nossas emoções através do e se. E se não for bem assim? E se acontecer desse outro jeito? E se de repente acontece um acidente? E se talvez, sabe esse se, essa insegurança? Gente, a palavra de Deus ela é sempre sim, sim, não, não. E o Senhor, quando Ele quer falar algo no nosso coração, Ele sempre é claro na direção, na instrução. Então, o inimigo, ele ataca através do e se, das sugestões, e na nossa mente,
através das nossas emoções também. Uma vez eu vi um exemplo que diz que nós não podemos impedir que o passarinho voe pela nossa cabeça, aqui na região da nossa cabeça. Mas nós certamente podemos impedir que ele faça ninhos. A gente pode falar, vai pra lá, passarinho. Aqui não. Então, talvez você esteja passando por essa primeira fase do ataque, recebendo muitas sugestões na sua mente, e isso tá te deixando tão abafado, tão angustiado, as suas emoções começaram a ser atacadas. A segunda fase do ataque de Satanás, ele começa a usar elementos externos para corroborar com essas sugestões que ele acabou de lançar na sua mente. Então, através de pessoas falando coisas ruins para você. Então, talvez você tenha um complexo inferior, por exemplo, né? Talvez o inimigo tenha colocado uma sugestão na sua mente, uma ideia na sua cabeça de que você é muito burro, é muito feio, não vai dar certo. Então, se levantar alguém para falar a mesma coisa com você que você está pensando. Isso são elementos externos. E eu até citei na célula, enquanto a gente conversava sobre isso, que, por exemplo, eu acredito muito que o Instagram, hoje em dia, pode ser um elemento externo. As redes sociais, ela pode ser um elemento externo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A terceira fase do ataque de Satanás é que depois de entrar na sua mente através desse e se, através dessas sugestões de usar elementos externos, ele começa a te convencer dessa mentira. E convencido dessa mentira, você começa a falar e agir conforme o que você acredita. Porque isso é uma verdade incontestável. Nós vamos falar e agir de acordo com a nossa fé, conforme nós acreditamos. Realmente a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Então, se eu creio nas mentiras do inimigo, eu vou começar a falar essas mentiras. Aquilo vai começar a sair da minha boca em algum momento. E eu vou começar a agir de acordo com essa mentira. E por último, eu vou me tornar escravo dessa mentira. Eu citei 5 fases porque, de verdade, eu não sei onde você se encontra hoje. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja enfrentando um ataque na mente, mas por falta de conhecimento, sua munição está acabando. Você já não está aguentando mais, já está cansado. Mas você ainda não se tornou escravo. Mas eu posso estar falando com alguém que fez dessas sugestões mentirosas uma verdade e hoje está sendo escravizado pelo espírito de medo. Não consegue avançar, não consegue prosseguir, está paralisado. E para todas essas fases, a arma da nossa milícia são as mesmas. E olha, elas de fato são poderosas para destruir essas fortalezas. Então, a primeira arma, o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Se você reconhece que passou por esses 5 estágios, essas 5 fases do ataque, independente de qual fase você esteja, 1 ou 5, você precisa se arrepender. Se arrepender de quê? Se arrepender de, por algum momento, ter acreditado nessas mentiras de Satanás. Por algum momento, não ter confiado, de fato, em Deus. Por algum momento, fazer dessas mentiras a sua realidade. Então, nós precisamos nos arrepender. Se arrependa, se arrependa. Fala hoje para o Senhor: Senhor, me perdoa por não ter confiado em Ti, por ter não acreditado nas Tuas promessas. Esses dias para trás, na minha igreja, Evangelho Pleno, meu pastor pregou a respeito de Abraão. E uma mensagem muito legal, muito forte. E ele falou que Abraão julgou Deus, né? E se a gente for entender o contexto dessa fala, entender como assim Abraão julgou Deus. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, né? Que ele teria um filho. Abraão já era velhinho, Sara também era velhinha, era estéril. Mas Abraão julgou Deus
quando Deus pediu para que Abraão entregasse Isaque, que era o filho da promessa, para ele, sacrificasse Isaque. Abraão julgou o Deus fiel. Abraão olhou para trás e falou assim: será que em algum momento esse Deus me desamparou? Será que em algum momento esse Deus foi infiel? Então nós precisamos olhar para trás, buscar a ficha de Deus, sabe? E falar assim: será que em algum momento esse Deus foi infiel? Por que eu não estou confiando nele? E se arrepender de não depositar a sua confiança em Deus. Em 2 Timóteo, que nós acabamos de ler, Paulo ele fala para Timóteo: olha, eu sei que você tem uma fé que não é fingida. A fé que esteve na sua avó, a fé que esteve na sua mãe e hoje está em você. Então, Paulo naquele momento está dizendo: Timóteo, olha para trás, vê se em algum momento o Senhor desamparou a sua família, o Senhor desamparou a sua vida. Então se arrependa de não confiar na fidelidade, na graça, na bondade, na provisão, no cuidado, na proteção de Deus. Então o primeiro passo, a nossa primeira arma é o arrependimento. Precisamos nos arrepender. Em segundo lugar, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos nos encher da palavra, meditar nela de dia e de noite. Você vai ler, reler, decorar. Quero contar para vocês algo que eu fiz e que tem me ajudado muito. Mas abre a sua Bíblia primeiro em Josué, no capítulo 1. Eu, enfrentando esses ataques na minha mente, eu comecei então a me encher da palavra. Eu falei: cara, se eu já acho que estou cheia da palavra, eu preciso me encher muito, muito, muito mais. A palavra tem que estar no meu coração. Paulo fala isso, né? A palavra tem que estar no meu coração e na minha boca. Então eu comecei a pesquisar versículos específicos a respeito daquilo que estava acontecendo na minha vida. Se eu estava com medo do futuro, eu comecei a pesquisar versículos sobre confiança no futuro. Então eu comecei a ler, reler eles até decorá-los. Se eu estava com medo de que algo ruim pudesse acontecer, se eu estava insegura, estava achando que a qualquer momento iria acontecer um acidente, uma morte. Gente, pesado desse jeito, meus pensamentos estavam nesse nível. Então eu comecei a pesquisar versículos sobre segurança, sobre medo. E eu comecei a ler, reler até decorar. Meditar nesses versículos de dia e de noite. E olha o que Deus, o próprio Deus, fala para Josué, no capítulo 1, no verso 8. Ele diz assim: este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Se forte e de boa coragem, não temas. Tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Gente, enquanto eu preparava essa mensagem, ler esse versículo foi tão bom para mim, porque se a gente parar para pensar, Josué também estava com medo aqui. Josué estava com medo de substituir o maior líder que aquele povo teve, Moisés. E Josué foi levantado para substituir Moisés. E olha a instrução de Deus para ele. Deus está dizendo para Josué: Josué, não tenha medo, não desanime, seja forte, seja corajoso, mas entenda que esse livro da lei, as palavras do Senhor, não podem sair da tua boca. Você precisa meditar nele de dia e de noite. Gente, nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque quando o dia mal chegar, você estará cheio da palavra de Deus e sem tempo para as mentiras de Satanás. Então você vai se posicionar. E essa é
nossa terceira arma. Posicionar com autoridade. Quando você está cheio da palavra de Deus, você fica sem tempo para as mentiras de Satanás. Então, quando um ataque vier, quando ele lançar os dardos inflamados, os pensamentos na sua mente, você se posiciona com autoridade, declarando a verdade absoluta de Deus sobre toda mentira, sobre todo pensamento maligno que vier. Isso é o que nós acabamos de ler em 2 Coríntios 10, 3. Levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Então, quando o pensamento vier, você vai falar assim, mas peraí, por que eu estou pensando nisso? De onde está vindo esse pensamento? Então, identificou que aquele pensamento não é de Deus, você vai declarar a palavra de Deus. Não existe isso de substituir pensamento. Você está fazendo força para não pensar nisso. Não existe isso. Nós precisamos rebater os pensamentos com a nossa palavra, a palavra de Deus. Isso é levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Você lembra da mente saudável, que ainda é o tema da nossa mensagem? Como você acha que era a mente de Cristo? Você acha que a mente de Cristo era uma mente perturbada, que Cristo tinha uma mente perturbada? Cristo certamente tinha uma mente saudável. E em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E eu quero finalizar esse podcast lendo com vocês Jeremias, capítulo 29, no verso 4, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para todos que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Verso 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Em algumas versões, eu conheço os planos que tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em outras versões, um futuro de esperança. Meu Deus, obrigada por isso. Talvez assim como o povo de Israel, você hoje esteja vivendo num cativeiro. A sua mente está tão perturbada que você já se encontra refém desses pensamentos ruins. Parece que o espírito de medo realmente está te dominando, está te fazendo escravo. Nós não somos escravos do medo. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então que você entenda que o Senhor está dizendo ao seu respeito, você que está nesse cativeiro, eu sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Assim diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. O Senhor conhece os planos que tem a respeito de cada um de nós. Seus pensamentos são maiores do que os nossos, e os seus caminhos são melhores do que os nossos. Então, o que nós podemos fazer agora? Eu já dei as chaves para vocês, eu já dei as dicas para vocês. E eu aconselho que depois que esse podcast acabar, você passe um tempinho com Deus. E você primeiro se arrependa. Se arrependa de não ter depositado em Deus a sua confiança. Se arrependa de não ter julgado Deus fiel. Se arrependa de ter acreditado nas mentiras de Satanás. Se arrependa de ter entrado nesse lugar de desespero, a ponto de não validar a promessa e a palavra de Deus. Segundo, comece a renovar a sua mente. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Leia, releia, decore. Porque quando o dia mal chegar, você vai estar tão cheio da palavra de Deus, que você não vai ter tempo para acreditar nas mentiras de Satanás, porque você vai se posicionar com autoridade, declarando a verdade absoluta que ecoa no céu ao seu respeito e vai levar todos esses pensamentos ruins cativos à obediência de Cristo. Ei, Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito.
e não de mal. Então, o tempo de cativo acabou, o tempo de escravidão acabou. Você é livre. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Não precisamos nos colocar debaixo de nenhum tipo de escravidão novamente, porque o Senhor nos fez livres. Então seja livre desse espírito de medo. Entenda que o Senhor deu para nós, o espírito que habita em nós, é o espírito de amor, de poder e de uma mente saudável. E que hoje, ao terminar esse podcast, você possa fazer tudo isso que eu falei e entender que Deus deseja que você tenha uma mente saudável. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre o seu rosto a glória dele. E que você entenda que a sua mente é a mente de Cristo. Você pode ter, e Deus deseja que você tenha uma mente saudável.